Fala Vascaíno, fala Vascaína, bom dia, tudo bem, meu amigo, minha amiga? Eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, a gentileza, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e aproveite o ensejo. Peço a todos os amigos que ainda não são inscritos lá no canal alternativo para se inscrever. O link deixarei fixado nos comentários e lá na descrição deste vídeo. É só vocês clicarem no link que vocês serão redirecionados ao canal alternativo. Conto com a sua inscrição. Meus amigos, sem enrolação, tem muito assunto, muito conteúdo para passar para vocês. A gente vai falar aqui sobre a preparação do Vasco frente à equipe do Madureira. Vamos falar sobre o dia agitado que o Vasco da Gama hoje terá. Hoje vai ser um dia quentíssimo em São Januário. A diretoria interina vai apresentar o balanço patrimonial do Vasco da Gama. A gente vai falar muito aí sobre a comissão de inquérito hoje que vai julgar os atos do Alexandre Campelo. A gente vai falar sobre a situação do Vasco da Gama administrar o Maracanã, penhora aí, e também sobre a política do Vasco da Gama. Então, para o vídeo não ficar longo, vamos lá. Bom, Vasco da Gama e Madureira, sábado às 15h30, essa partida terá transmissão apenas do pay-per-view. Perfeito? Jogo que ocorre lá em Conselheiro Galvão, no estádio do Madureira, e é o primeiro jogo referente à Taça Rio. O Vasco joga por 2 resultados iguais. O técnico Marcelo Cabo tem dúvida ainda sobre a formação titular. Marquinhos Gabriel ainda preocupa e é dúvida para esta partida, e o Léo Matos está suspenso. Então tudo indica que para o lugar do Marquinhos Gabriel entrará o Léo Jabá, e também no lugar do Léo Matos o Caio Tenório deva assumir a vaga. Portanto, o Vasco da Gama deve ir a campo com Vanderlei, Caio Tenório, Hernando, Castan, Zeca, Matias Galarza, Andrei, Marquinhos Gabriel ou Léo Jabá, Morato, Peck e Cano, certo? Lembrando que o Marcelo Cabo está aí há 11 jogos invicto como treinador do Vasco da Gama. Está aí em busca aí do recorde do Jorginho, que em 2016 ficou aí 6 meses sem perder. E meus amigos, é o seguinte, missão árdua aí, o técnico tentando arrumar aí a defesa do Vasco, que deixou a desejar na Taça Guanabara. O Marcelo Cabo utilizou 21 jogadores formados aí nas categorias de base do Vasco, está valorizado. Ontem o nome dele foi ventilado lá no Santos para poder substituir o técnico Marcelo Roland, que deixou o cargo na última segunda-feira. Bom, meus amigos, com relação à situação da apresentação de contas, o Vasco vai apresentar as contas aí na Vasco TV a partir das 11 horas. E fica a expectativa, né? A diretoria fake vai falar mais abertamente de quanto que é o rombo, quanto que o Vasco está aí com dívida, né? Possivelmente veremos aí lamentações, vitimismos e nenhum planejamento para poder solucionar o problema do Vasco da Gama, que é o mais importante. E por falar em transparência, né? A comissão de inquérito do Vasco hoje analisa as denúncias contra Alexandre Campelo. Ontem
a diretoria interina, a diretoria fake, prometeu punir todos os integrantes de administrações passadas que tenham aí endividado o Vasco da Gama. É evidente, pessoal, que o Vasco precisa ser passado a limpo, mas não por essas pessoas que não têm legitimidade, que estão lá no Vasco através de um golpe. Ontem a gente tomou também conhecimento que o seu Osório disse que vai tentar aí com unhas e dentes porque o Vasco possa administrar o complexo do Maracanã. Perfeito? Enquanto isso, né, a gente tomou conhecimento ontem que o juiz da 34ª Vara Civil daqui do Rio de Janeiro, o Dr. João Marcos Castelo Branco, ele determinou uma penhora aí de R$1.600.000 do Vasco da Gama. Aí o Vasco tem dinheiro para poder receber da Record, Pay-Per-View, Vasco TV, sócio torcedor, da Capa e da CBF. E meus amigos, a Van, entre outros, o Vasco aí, mais uma penhora. Gravíssima a situação financeira do Vasco da Gama. Bom, sobre a política, deixa eu fazer um esclarecimento aqui sobre o processo lá dos Templários. Perfeito? Bom, o processo está em conclusão. Ponto. Essa situação, o juiz Paulo Roberto Correia, ele pode ser impedido ou suspeito. Quem pode declarar impedimento ou suspeição é o próprio doutor Paulo Roberto Correia. Isso não impede o doutor de dar a sentença dele. Como esse processo está concluso, está na mão do juiz, a gente deve ter novidades aí em breve, independentemente de ter recursos para ser julgados lá em cima pelo doutor Camilo Rulieri, numa instância superior. Então é só para esclarecer, tá? A gente não vai ter tanta demora assim, igual eu já vi por aí dizer hoje. O importante é o torcedor do Vasco entender uma coisa. A situação do Vasco é muito difícil. Hoje a gente vai ver aí a apresentação das contas do Vasco da Gama e não adianta apenas ficar chorando e com esse vitimismo aí que é peculiar desta diretoria que aí se encontra e de que outras aí que passaram pelo Vasco da Gama, de colocar a culpa no passado. Tem que arrumar soluções para o Vasco da Gama, certo? Para isso tem que ter projeto, para isso tem que ter capacidade para executar. Perfeito? Então a gente vai ver aí em breve uma reviravolta aí no Vasco da Gama. Espero eu que ainda no mês de maio, para que evidentemente a gente vê o Vasco da Gama aí sendo administrado e tendo dias melhores aí, certo? Quem tá aí é impostor, quem tá aí tem que sair para dar lugar ao Levenciano, que é sim o presidente de fato e de direito do Clube de Regatas Vasco da Gama. E o doutor Paulo Roberto em primeira instância, o doutor Camilo Rulieri em segunda instância, vão dar aí parecer, se Deus quiser, para que essa injustiça seja reparada aí. Perfeito, meus amigos? Vasco neles, a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu!